Olá! Na aula de hoje nós vamos dar início à unidade 2, que é a unidade que eu deixei assim separado só para tratar sobre o cimento, né? O cimento Portland, que ele é um aglomerante hidráulico, tá? Eu separei a cal e gesso na unidade 1 e deixei uma unidade só para cimentos, porque o cimento eles têm um detalhamento de nomenclatura, cimentos especiais, tem a parte de adições minerais, que é um pouco mais extenso do que as características da cal e do gesso, né? Então, por isso que eu trato a caracterização dos cimentos em unidade específica para ele. Então, nessa unidade 2, nós iremos ver o que é o cimento, né? Do que é o cimento ele é composto, como foi que nasceu o cimento Portland, dar uma pequena introdução, falar sobre a versatilidade do cimento, né? Do consumo dele, dar um histórico de quem são os maiores produtores mundiais, os maiores consumidores, falar do panorama do cimento no mundo como no nosso país, como é que o cimento é fabricado, como é que é a composição dele, os tipos de cimento, como é que a produção é feita. Vamos falar sobre a respeito da hidratação do cimento, do tempo de pega, das suas propriedades, composições características, as aplicações para cada tipo de estrutura. Nós temos um tipo de cimento adequado, então vamos falar sobre as aplicações dos tipos de cimento, como deve ser feita a compra e como é que o cimento deve ser estocado, as adições minerais presentes no cimento e os cimentos especiais. Então, essa unidade é um pouquinho extensa. Nós vamos falar, eu dividi ela em duas aulas, tá? Então, a primeira aula agora a gente vai falar dessa parte introdutória, do histórico, da nomenclatura, e aí a parte das aplicações nós vamos falar na unidade 2, na aula 2, né, na segunda aula. Então, aqui a gente tem uma foto, tá, do funcionário, né, aqui no forno, tá, que está fazendo a queima para a produção do clinker, para a produção do cimento. O clinker é um componente básico, eu vou já explicar sobre ele. O cimento tem que ter muito cuidado quando a gente vai utilizar, porque o cimento é um material pulverulento, na forma de pó, né? E aí, se for aspirado esse pó do cimento em quantidades, ele pode causar o que chama da doença dos dentistas, né? Que é a inflamação do pulmão por causa da sílica presente no pulmão. Então, por isso que o rapaz está todo aí paramentado, né? Para não ter problema no manuseio. Então, o cimento, ele vem de uma palavra em latim, que é o ciemento, né? E ele é o principal material de construção usado na construção. E ele é o principal aglomerante. Tá? E falando que o cimento é um aglomerante hidráulico, porque você utiliza a água para fazer a pasta, e depois que essa pasta ela endurece, ela pode entrar em contato com a água, que não tem problema. Por isso que as barragens feitas de concreto, né? Lembrando que o concreto é o quê? É cimento, areia, brita e água, né? Você faz as barragens de concreto e aí essa barragem fica pronta e pode ficar lá em contato com a água sem problema nenhum, tá? Então, o cimento, ele surgiu, a utilização dele, de uma forma mais primitiva, ele surgiu a utilização desde a época dos egípcios, tá? E o cimento era feito com um gesso calcinado, como aglomerante, e depois os gregos e os romanos passaram a utilizar, sendo que o material básico era solo vulcânico, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho da história do cimento, né? Acesse esse site, tá certo? http www.historiadomundo.com.br/curiosidades/história do cimento, como tá aqui, né? Não esquecendo dos hífens, tá? É bem bacana o que fala. Então, o cimento Portland, tá? De onde foi que ele surgiu, tá? O cimento Portland, ele foi inventado pelo Joseph Aspidin, eu vou já falar sobre ele, tá? E ele surgiu, ele fez uma mistura de clinker, que é o quê? O clinker é o quê? É o calcário, argila e minério de ferro, e pegou esses três materiais, produziu o clinker e aí misturou com o gesso para ser o cimento Portland. E aí, por que esse nome? Porque ele resolveu homenagear, tá certo? A ilha de Portland, tá? Que pertence à Grã-Bretanha. Por isso que esse cimento ele patenteou esse nome, tá? Então, o cimento Portland, como eu já falei, ele é material pulverulento. E o que você pode fazer com ele?
só ele, sem você juntar com a areia, com a brita, com a água para formar o concreto, ou se juntar ele com a areia e com a água para formar a argamassa, se for só o pó de cimento. Você pode fazer alguma coisa com ele, tá? Quase nada, mas tem duas utilizações. Tá certo? Aqui eu estou seguindo, gente, uma apresentação do IBRACON, né? Que é o Instituto Brasileiro de Concreto, tá? Você pode utilizar ele em duas coisas, o pó de cimento, para fazer veneno de rato, tá? E pode ser utilizado como fertilizante no cultivo de cana-de-açúcar. Ele é um ótimo fertilizante até para regular o pH do solo, tá? Então, essas duas utilizações. Agora, se você pegar o cimento e juntar com a água e com os agregados, você faz o quê? Faz quase tudo. Ou seja, você prepara a pasta de cimento, você prepara a argamassa, você prepara o concreto. Então, o cimento pó, como eu já falei, ele vem do latim, da palavra cimento, ele significa o quê? União, tá? Então, o cimento, ele é um aglomerante hidráulico que é constituído de clinker. O clinker é o quê? Argila, minério de ferro e calcário, gesso, tá? E algumas adições minerais. Que adições minerais são essas? Nós vamos falar, é o filler calcário, a pozolana e a escória de alto forno, tá? Esse cimento, quando ele entra em contato com a água, ele vai desprender um calor, tá? Esse calor é o CO2, tem que ser, esse calor é o que a gente chama de calor de hidratação, esse calor tem que ser regulado para evitar que a tua peça, né, de concreto, ela tenha fissuras, a tua argamassa também. Então, quando o cimento ele entra em contato com a água, ele tem a capacidade de endurecer e adquirir resistência, e ele conserva essa mesma propriedade quando ele está mesmo submerso em água. Por isso que ele é um aglomerante hidráulico. Então, aqui, vamos, assim, mostrou na primeira aula, mas vamos mostrar de novo aqui nessa segunda unidade. Falar que se você juntar o cimento com a água, formar a pasta de cimento, se juntar o cimento com a água, com a areia, que é o agregado miúdo, você obtém a argamassa, e se você juntar o cimento, a água, a areia, o agregado miúdo e a pedra, que é o agregado graúdo, você obtém o concreto. Esses outros aqui são os aditivos e adições. Aditivos químicos e adições minerais. Então, o concreto é bastante versátil. Ele, por ser um material de baixo custo, tá? Comparado com outros tipos de estrutura utilizados na construção civil, como estrutura de madeira e estrutura metálica, tá? O concreto é o segundo material mais utilizado no mundo, ele só perde para a água, e mesmo assim, 1 quilo de concreto, ele é mais barato que 1 litro de água, se for comprar 1 litro de água mineral, tá? Esses valores aqui, gente, foram para 2010, 10 anos atrás. Eu tentei atualizar, mas eu olhei no site de IBRACON, mas não estava atualizado. Tá? Então, em 2010, 10 anos atrás, 1 quilo de concreto custava 10 centavos de real e 1 litro de água, R$1,50. Então, o concreto, como eu já falei, é o segundo material mais utilizado no mundo, ou consumido, né, pelas pessoas. Ele só perde para a água. A água tem um consumo por ano de 21 mil quilos por habitante por ano e o concreto 3.400 quilos por habitante por ano. Consumo per capita. Então, qual seria a história do cimento? Como eu já falei, o cimento ele foi utilizado desde a época dos egípcios, aí passou por gregos e romanos, né? Gregos e romanos foram pioneiros na utilização do cimento. O cimento era o quê? Era a cal, mais cinza vulcânica, e eles construíram várias obras mundialmente conhecidas, como o Coliseu, o Panteão, Basílica de Constantino, tá? Utilizou esse cimento nessa composição. O cimento pó, como eu falei, ele foi inventado por Joseph Aspdin, que ele juntou o calcário com a argila, calcinou, né? Ele queimou esses materiais, depois ele juntou o minério de ferro, e aí ele colocou o Portland para homenagear essa ilha de Portland pertencente ao Reino Unido, tá? Então, e aí ele patenteou com esse nome. E esse cimento Portland, que foi inventado por Joseph Aspdin no final do século XIX, no século XIX, ele possui as mesmas características até hoje. Então, o princípio básico de fabricação permanece até os dias de hoje. Com relação ao Brasil, como é que é a história do cimento no Brasil, tá? No início do século XX, o Brasil ele não produzia cimento, ele importava
quase todo o cimento consumido dentro do país. 97% do cimento utilizado era importado. Aí, no início, já finalzinho da década de 30 e início da década de 40, as cimenteiras conseguiram começar a produzir numa quantidade que gerasse a autossuficiência do cimento para consumo interno. E naquela época produzia quase 700 mil toneladas. Tá? Após a Segunda Guerra, foram inauguradas 16 fábricas, né, de cimento no Brasil, 16 novas fábricas de cimento no Brasil. Tá? E hoje o Brasil tem várias grandes cimenteiras, daqui a um pouquinho eu vou mostrar cada uma delas. Então, aqui nesse mapa, que é um mapa nessa tabela, que é um quadro de 2012, tá? Aqui mostra quem são os principais produtores de cimento. A China está em primeiro lugar, o Brasil ele está em sexto lugar. A China produz 862,5 milhões de toneladas, tá? E o Brasil 35,5 milhões de toneladas de cimento por ano. Tá? Mas o Brasil, a maior parte do cimento produzido por ele é consumido no mercado interno. Tá? Por isso que o Brasil é um dos maiores consumidores, mas se você dá esse aqui é com relação ao consumo, mas se você olhar com relação à exportação, ele não exporta tanto. Tá? Esse cimento ele é transportado no nosso país utilizando o modal rodoviário, tá? Que é caminhão. Se bem que algumas cimenteiras, por exemplo, a Apodi, que ela tem uma fábrica, né? Que ela tem duas fábricas, em Quixeré e uma ali no Porto do Pecém. Essa do Porto do Pecém, ela tem uma ferrovia que liga ali a cimenteira da Apodi e leva o cimento para os estados do Piauí e Maranhão, tá? Mas 94% do cimento produzido aqui dentro do país é transportado sob pneus, nos caminhões, 3% sobre trilhos, que é nos trens, e 3% dos navios, que é o hidroviário. Então, aqui são os maiores exportadores, como você pode ver, ó, a China em primeiro lugar, a Tailândia em segundo, Japão em terceiro, a Alemanha em quarto. Você não vê o Brasil aqui, tá? Não é exportador. A maior parte do cimento produzido aqui é para consumo interno. Então, aqui está o mapa do nosso país, e cada pontinho desse representa a instalação de uma cimenteira. O que a gente pode observar é que as principais cimenteiras elas estão localizadas uma quantidade maior, né? Na região Nordeste, na região Sudeste, na região Sul. Tem algumas na região Centro-Oeste e poucas aqui na região Norte. Na região Norte só tem nos estados de Rondônia, Amazonas e Pará. Tá? Aqui no Nordeste, em cada estado, você tem uma cimenteira. E a maior concentração na região Sudeste. Quem são as grandes cimenteiras que tem aqui no Brasil? São todas essas. Votorantim, Camargo Correia, Simpor, Holcim, Lafarge, Nassau, Itambé, Ciplan, Apodi, Lis, CSN, CP, Mizu, tem o Elizabeth, tá? A minha empresa de consultoria, nós somos consultores da Votorantim. Nós prestamos serviço para a cimenteira da Votorantim, com relação principalmente à argamassa industrializada, tá? E a Apodi, a universidade, eu também levo de vez em quando, quando podia, antes da pandemia, eu levava os alunos de materiais 2 para visitar ali a Apodi ali do Porto do Pecém, né? Bem bacana, mas hoje atualmente está vetado, tá? Há 30 anos atrás, o Brasil apenas, assim, mestre de obra, só conhecia 2 cimentos, o Nassau, tá? E o Poti, que é da Votorantim, que é o cimento do índio. E para só existir esses 2 cimentos. Hoje você tem uma quantidade infinita, assim, uma quantidade bem vasta de cimentos, para cada tipo de cimento desse tem uma nomenclatura, porque ele vai ter uma indicação para um determinado tipo de estrutura. Então, o consumo regional do cimento em 2008, 12 anos atrás, eu não consegui atualizar esses dados, tá? O maior consumo é na região Sudeste, depois vem a região Nordeste, depois vem a região Sul, Centro-Oeste e a região Norte. Tá? O Nordeste está um pouquinho mais emparelhado com o Sudeste, porque nos últimos 12 anos a região Nordeste ela cresceu muito, em termos de obras de construção civil, né? A construção civil aqui no estado, na região Nordeste é bem atuante. Então, como é que é feita a fabricação do cimento? Tá? O cimento, como eu falei, ele tem um componente básico que a gente chama de clinker. O que é esse clinker?
é o calcário, a argila, o minério de ferro. Esses três materiais, eles são calcinados, eles estão queimados, e aí produz essas pedras de clinker. Esse clinker, tá? Você junta com essa pedra de clinker, esse clinker vai ser queimado, calcinado, tá? De novo, e vai ser adicionado o gesso, e aí você obtém o cimento Portland. Tá? Esse é o componente básico, são os componentes básicos do cimento. Aí você pergunta para mim, mas professora, a senhora não disse na aula 1 que o gesso, ele corrói o aço? É uma das propriedades do gesso? Sim, ele corrói, mas para produzir 1 tonelada de cimento, entra-se com pouca quantidade de gesso, tá? E o cimento entra para poder o gesso entra para poder controlar o tempo de pega do cimento, por isso que ele entra na sua composição. Então, se você for produzir 1 tonelada de cimento, que são 20 sacos, e cada saco de cimento tem 50 quilos, você utiliza em média a quantidade de materiais? 1.200 quilos de pedra calcária, 300 quilos de argila, 14 quilos de minério de ferro e 40 quilos de gesso para produzir 1 tonelada de cimento, que corresponde a 20 sacos, cada saco pesando 50 quilos. Nesse cimento Portland, ele tem algumas adições minerais presentes nele, como eu já falei. Temos 3 adições minerais importantes. Uma é a escória de alto forno. A escória de alto forno, ela vem do processo de fabricação do ferro gusa. É o rejeito, né, do processo de fabricação do ferro gusa, essa escória. E aí essa escória, ela foi bem interessante a aplicação dela, porque numa siderúrgica do PE100, a CSP, ela produz uma quantidade de escória muito grande do rejeito para produzir esse aço, né, esse ferro. E aí, o que fazer com essa escória? Por isso que tem aquele escória do mundo, né, que é o rejeito do mundo, vem desse rejeito da fabricação do ferro gusa, essa expressão. Então, aí, fazer o que com ele? Então, a academia começou a estudar como é que poderia, o que essa escória, se ela fosse adicionada no processo de fabricação do cimento, o que ela poderia melhorar no concreto, tá? Por exemplo. Então, a adição de escória, ela torna o teu concreto, diminui a permeabilidade do concreto, melhora a trabalhabilidade do concreto, baixa calor de hidratação, aquele concreto vai ficar mais resistente a ambientes agressivos, tá? E o filler calcário. O filler calcário, ele também é uma adição em pó, mineral. Ele é utilizado no cimento para poder diminuir principalmente a retração, que é o quê? Essa variação volumétrica, a retração plástica, né? O cimento vai se expandir, depois ele vai contrair, e essa contração a gente chama de retração. Se a expansão for muito grande, essa retração também é acentuada, vai causar fissuras. Então, utiliza o filler para evitar uma expansão muito grande do cimento e causar a retração. E a pozolana é outro tipo de adição, tá? A pozolana pode ser a metal kaolin, a cinza da casca do arroz, tá? Silicativa, são tipos de pozolana. A pozolana ela é adicionada no cimento para promover que tipos de melhoria no teu concreto, das propriedades. Diminuir permeabilidade, assim como a escória. Baixar o calor de hidratação, só que a pozolana é mais eficiente do que a escória para baixar o calor de hidratação. Por isso que para fundações tem que ser utilizado o cimento Portland 4, que eu já vou falar com ele, o CP4. Ela melhora a trabalhabilidade, melhora a resistência, melhora a durabilidade do concreto, tá? E também torna o teu concreto mais resistente a ambientes agressivos, tá? Então, são as 3 adições minerais presentes no cimento Portland. E aí, para cada tipo de escória, por exemplo, a escória, nomenclatura vai a letra E, filler calcário, nomenclatura letra F, e a pozolana vai ser representada pela letra Z, de zebra, na nomenclatura do cimento, que vamos já ver ela. Então, o cimento Portland, se eu pegar o clinker, adicionar o gesso e adicionar o filler, eu vou ter 2 tipos de cimento. O cimento Portland 2 quer dizer que ele tem adição, é composto com filler calcário. E o filler também ele entra na composição do CP5. CP5 é o cimento Portland, também conhecido de alta resistência inicial, que é o CP-ARI. Tá? Esse cimento CP5 ele é utilizado quando você precisa, ele vai desenvolver a resistência rapidamente, por isso ele diz alta resistência inicial, e você utiliza ele muito para fabricação de pré-fabricados, que você precisa de uma desforma rápida. Se você pegar o clinker mais o gesso, tá? E adicionar a escória,
que eu disse que vai ser representado pela letra E, você pode ter, se a adição de escória for menor, você vai ter o cimento Portland composto, 2 quer dizer composto, e o E com adição de escória. E se essa quantidade de escória for maior, ele passa a ser o cimento Portland de alto forno, que é o CP3. Se pegar o clinker mais o gesso e adicionar a pozolana, eu vou ter o quê? O cimento Portland composto, 2, com a adição de pozolana, que eu disse que ela vai ser representada pela letra Z de zebra, se for uma quantidade menor. Se for uma quantidade maior, você vai obter o cimento Portland pozolânico, que é o CP4. Então, a gente está vendo que o cimento ele tem uma nomenclatura, né? Então, como é que é essa composição do cimento? Aqui tem um cimento Portland composto, 2, com adição de escória. Então, cerca de 56 a 94% desse cimento aqui é de clinker e gesso, 6% a 34% de escória e tem até 10% de filler, mas vamos já mostrar sobre ele. Então, quais são os tipos de cimento existentes? Tá? A gente tem os tipos básicos e os tipos específicos. A gente tem o cimento Portland comum, que é o CP1, que é normatizado pela norma ABNT NBR 5732. O CP1 quase não é utilizado aqui no Brasil, ele é mais utilizado a partir do cimento Portland composto. Então, nós temos o cimento Portland composto, que é o CP2, com seus diversos tipos de adições diferentes, regido pela ABNT NBR 11578. Temos o cimento Portland de alto forno, que é o CP3, que é regido pela ABNT NBR 5735. Temos o cimento Portland pozolânico, que é o CP4, que é regido pela ABNT NBR 5736. Temos o cimento Portland de alta resistência inicial, que é o CPARI ou CP5, que é ideal para pré-moldados, é regido pela ABNT NBR 5733. Então, esses são os tipos básicos de cimento. Já os tipos específicos, você vai ter um cimento Portland resistente a sulfatos, que é o CPRS, que é para ambientes agressivos. Que ambientes agressivos? Por exemplo, aqui na Praia do Futuro, qualquer edifício que seja concretado, que vai utilizar concreto na sua estrutura na Praia do Futuro, ele tem que ser utilizado ou um cimento Portland resistente a sulfatos, porque ali você tem uma maresia muito grande. Esse cimento também resistente a sulfatos é utilizado também quando você vai construir em indústria química, em estações de tratamento de esgoto, precisa de uma resistência a esses ambientes agressivos, regidos pela norma ABNT NBR 5737. Cimento Portland de baixo calor de hidratação, que é o CP, B de bola, C de casa. Ele é indicado para abaixar esse calor que o cimento desprende quando ele entra em contato com a água. E aí tem que baixar esse calor para poder evitar o aparecimento de fissuras. Regido pela ABNT NBR 13116. O cimento Portland branco, tá? Que é para quando você quiser fazer aquele rejunte branquinho, não ser cinza, para fins estéticos. É o ABNT NBR 12989. Cimento para postos petrolíferos, próprio para plataformas. ABNT NBR 9831 e o cimento aluminoso, que a gente chama, é o cimento refratário para construção de fornos, né, churrasqueiras, forno de pizza, é regido pela ABNT NBR 13847. Então, esse cimento ele possui nomenclatura, tá? Como é que seria a nomenclatura dele? As duas primeiras letras quer dizer CP, quer dizer cimento Portland. O que está no meio vai dizer a composição ou a qualificação do teu cimento, por exemplo, CP2E, como está aqui embaixo, tá? Quer dizer, o cimento Portland 2 é composto e é adição de escória, é a adição presente nessa composição, que é a adição de escória. E os dois números que ficam abaixo desse 2E representa a resistência do cimento que ele vai atingir até os 28 dias, a resistência máxima dele. Tá? Então, se você tem um cimento CP2E32, CP, cimento Portland, 2E é a composição dele, que é composto com adição de escória, e 32 quer dizer que ele vai atingir no máximo 32 MPa de resistência aos 28 dias. Então, isso é a nomenclatura. Tá? Então, aqui um outro exemplo de nomenclatura, CP2F32. CP, cimento Portland, 2F, 2 quer dizer é um cimento composto, F quer dizer o tipo de adição, que é filler calcário, e 32 quer dizer a classe do cimento, que é 32 MPa, que é a classe de resistência máxima aos 28 dias. Então, aqui a gente tem algumas fotos, ilustrações de sacos de cimento, de 3 cimenteiras, a Nassau, tá?
Votorantim, o Poti também é da Votorantim, aqui da Podi, tá? Nesse saco da Votorantim, a gente tem um CP3 32RS. Que cimento é esse? É o cimento Portland de alto forno, com adição de escória maior, classe 32 MPa, resistência máxima aos 28 dias, e ele é resistente a sulfatos. Então, a parte da frente do saco de cimento, ele tem que ter a logomarca da empresa, a nomenclatura na sua lateral, tá? E o peso dele, ó, como tá aqui na Apodi. Cada saco de cimento tem 50 quilos, isso é a frente. Não tá aqui, nesse saco da cimenteira também, tá? Você tem que ter a logomarca, o nome da empresa, o peso líquido do saco, a nomenclatura, né? Esse, no caso, é o quê? Um cimento Portland 2, que ele é composto, tipo de adição pozolana, que é o Z de zebra, e a classe dele de resistência aos 28 dias, 32 MPa. Essa é a frente do saco. O verso do saco, ele tem que ter o endereço da fábrica, algumas informações importantes para o consumidor, as recomendações do fornecedor, né? Para a utilização daquele saco. A nomenclatura tem que estar de novo no verso. Para que esse cimento se destina, que são as aplicações, algum tipo de advertência e o telefone de atendimento ao saque, que é o serviço de atendimento ao cliente. Então, na nomenclatura, você mostra a composição de adição que está presente no teu cimento. O E é para indicar escória granular de alto forno, Z de zebra é para indicar material pozolânico, F é para indicar filé calcário e S sem adições. Em termos qualificativos, B quer dizer cimento Portland branco, ARI quer dizer cimento Portland de alta resistência inicial, ou CP5, RS, cimento Portland resistência a sulfatos, e BC, cimento Portland de baixo calor de hidratação. Como é que se dá a produção de cimento? Tá? A produção de cimento, eu já falei, pega o clinker, calcina, queima, o clinker é o quê? Argila, minério de ferro e calcário, forma o clinker, queima esse clinker e adiciona o gesso. Aí tem aqui as reações químicas que acontecem, não vamos aqui detalhar. Então, primeiro você explora da jazida o calcário, né, a argila e o minério de ferro, vai britar esses materiais, vai moer, vai misturar, depois vai o quê? Vai calcinar esses materiais para produzir o clinker, vai resfriar esse clinker, quando você resfria, ele produz aquelas pedras granuladas, de novo vai o quê? Triturar esse clinker, vai moer de novo, tá? E aí, depois que você moe, você vai colocar as adições minerais, tá? E depois é que vai para o ciclo de estocagem e aqui vai para a ferrovia para ser transportado. Aqui no ciclo de estocagem, depois ele vai ser ensacado, tá? Colocado no caminhão ou então na ferrovia para transportar esse cimento. Como é que esse clinker é triturado, como é que esses materiais são moídos, né? Você pode utilizar moinho de bolas horizontal ou moinho vertical. As cimenteiras aqui do estado do Ceará, localizadas aqui no estado do Ceará, que é a Apodi, que é em Quixeré e ali no Pecém, e a Votorantim, que é em Sobral, elas duas utilizam esse moinho vertical, essas cimenteiras. A hidratação e pega. O cimento ele precisa ser hidratado para começar a desenvolver as reações para poder ele, o quê? Endurecer. Tá? Então, você molha as partículas de cimento. Aí, essa partícula de cimento, como eu falei, ela vai liberar calor, que a gente chama esse calor para hidratar as partículas de cimento. E aí, quando ele liberar calor, tem que controlar esse calor para poder não ocasionar fissuras. Aí, essas partículas, elas vão formar cristais, tá? Que forma tipo um gel, que a gente chama de CSH. Essas partículas vão se aglutinar e aí começa, quando o cimento entra em contato com a água, ele começa o seu processo de endurecimento, tá? E aí ele chega até o seu estado endurecido. Então, o cimento mais a água, você vai diluir o cimento na água, aí você vai hidratar esse cimento, né? Vai ter as fases hidratadas, vai ter aí o entrelaçamento dos cristais e depois vai ter a resistência mecânica a ser desenvolvida com a solidificação daquele cimento. Quais são as propriedades do cimento? Tá certo? O cimento, ele tem, quando ele misturar com as adições, do clinker com as adições minerais, ele vai
ocasionar uma boa resistência mecânica. Você tem que tomar cuidado com o tempo de pega, que é o tempo de endurecimento do cimento, tomar cuidado com o calor de hidratação e essas propriedades, resistência mecânica, tempo de pega e calor de hidratação vai influenciar na durabilidade daquela estrutura a ser feita de concreto que utiliza o cimento como aglomerante básico. Então, alguma resistência mecânica tem que se fazer o ensaio de resistência à compressão dos corpos de prova. Molda-se os corpos de prova depois rompem na prensa. É um ensaio que vai ser feito, né? É feito aqui no laboratório da universidade, é uma das nossas práticas. Só que é mais para o final do semestre. Temos também o ensaio do tempo de pega. Esse aqui é um aparelho de VK automático. No nosso laboratório ele é um manual. Faz a pasta do cimento. Tá? Coloca nesse molde e aí essa agulha aí fica esse molde esperando por pelo menos 1 hora e a partir de 1 hora que está descansando nesse molde aqui nós vamos colocar essa agulha, descer essa agulha para penetrar nessa pasta de cimento. Se a agulha, com 1 hora, ela vai atingir o fundo, vai marcar 0, então não iniciou o tempo de pega. O início do endurecimento do cimento ela ocorre por volta de 2 horas, tá? Quando está com 2 horas que essa pasta foi feita, esse 2 horas começa a contar do momento em que o cimento entrou em contato com a água. Aí ele vai ter uma marcação aqui no aparelho. A marcação para determinar o tempo de início de pega tem que estar entre 4 mais ou menos 1 milímetro. Entre 3 milímetros e 5 milímetros. Marcou entre 3 e 5, olha no cronômetro, aquele vai ser o tempo de início de pega. Então, essas aqui são as referências da aula de hoje, tá? O nosso livro básico, como eu sempre, desde a primeira unidade, é o Bauer, volume 1, tá? Que é o livro do Falcão Bauer, Materiais de Construção, e como complementar o livro do Ibracon. Na segunda aula, nós vamos falar sobre as aplicações do cimento e os cimentos especiais, tá? E a composição básica deles. Mostrar como é que é a classe de cada um, como é que é o percentual da adição, nós vamos mostrar aqui na segunda aula.